Boa tarde, os amigos, Sociedade Espírita dos Paz e Caridade. Vamos dando uns instantezinhos aqui para pessoas chegando. Quem se sentir à vontade, quem preferir, pode deixar uma água ao lado num copo, numa jarra, para fluidificar, pois os benfeitores espirituais estarão conosco nesses momentos de reflexão. Só um instantinho aqui para a gente verificar a parte técnica. Espero que estejam todos muito bem. Boa tarde, os amigos. Boa tarde, Adriana. Ângela. Quanto tempo, pessoal? O áudio está ok? Deixa eu verificar. Me parece que sim, Fábio. Siler Ramos, Aline. Seu Paulo. Agradecemos a presença de todos. Elizabeth. Então, desculpa aí algum nervosismo, primeira vez com essa tecnologia aqui, estava apanhando um pouquinho, mas conforme Deus quer, vamos nos tranquilizando, vamos buscando aquela sintonia na nossa prece com os benfeitores espirituais, para que possamos, nessa sintonia, buscar aqueles recursos necessários para a nossa paz interior, aqueles recursos necessários para que saiamos fortalecidos desses encontros, que possamos sempre na prática da nossa fé e na busca da nossa melhora interior, nos aproximarmos das leis de Deus, estarmos mais conforme os planos da benevolência divina, para que possamos progredir, embora esse momento único na história da humanidade, embora esse momento que necessita adaptação, resiliência, boa vontade e sempre, sempre muito amor no coração. Que os benfeitores espirituais então possam estar conosco, abençoando este trabalho que é deles e não nosso, que assim seja. Então, gente, espero que estejam conseguindo escutar perfeitamente. Essa tarde nos coube aqui a exposição de um trecho do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire, que esses termos nos parecem um tanto quanto incomuns, talvez, no nosso linguajar atual, mas, resumidamente, de forma muito simplificada, seria algo como não esconder a luz do conhecimento, a luz que a fé nos traz, não esconder aquelas verdades que descobrimos quando estudamos a doutrina espírita. E, pelo contrário, que se faça visível essa luz tanto quanto possível, mas sem, é óbvio, incomodar, importunar aos demais com aquilo que nos é lícito, naquilo que nos serve. E, bem, mais precisamente, neste capítulo 24, nos cabe os itens 13 a 16, Coragem da Fé. Coragem da Fé. Lá no Evangelho, Jesus nos disse: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. E, no item 14, seriam palavras ainda de Jesus: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Isso de acordo com as palavras de Mateus e de Lucas. Pois bem, seria Jesus uma espécie de celebridade atual que nos reconheceria e ficaria feliz em nos ver: ó, esse aqui é dos bons, esse aqui é dos meus, esse não me rejeitou? Ou pelo contrário, ele nos daria um follow no Twitter ou nas demais redes sociais, deixaria de nos seguir se nós não reconhecêssemos a nossa fé? Muito provavelmente Jesus, elevado que é, guia da humanidade que é,
todo amor e benevolente que é, não faria esse tipo de falta de educação, não nos viraria o rosto, não nos deixaria de estender a mão caso tivéssemos oportunidade de estar em sua presença. Entretanto, como todas as suas palavras são enunciados de sabedoria não apenas para a época em que o Mestre esteve encarnado entre nós, mas também para todos os momentos e permanecem, portanto, atuais, tais palavras têm algum significado hoje. E esse significado teria muito mais a ver com algo íntimo, com a nossa postura, com a nossa capacidade de sustentar aquilo que dizemos ser certo e que dizemos acreditar ser certo, diante das dificuldades do dia a dia, diante dos desafios que existem no cotidiano. E, na verdade, nessas palavras, nessa parábola simbólica, que é redundante até dizer que a parábola é simbólica, Jesus usa essa figura porque nós outros, quando encarnados naquela época, a humanidade, quando encarnada naquela época, ainda mais atrasada moralmente que hoje, ainda menos desenvolvida intelectualmente do que hoje, necessitava de imagens fortes para chocar-se, para chamar a atenção, para que refletisse sobre a importância de determinados comportamentos. E o Espiritismo nos deixa muito claro que, em verdade, o juiz maior dos nossos atos é a consciência, que quando desencarnarmos não haverá um tribunal com testemunhas e acusadores para nos condenar a uma pena eterna, mas sim, por sintonia, estaremos em contato com aqueles que estão de acordo com a nossa faixa vibratória. Ou seja, se agimos no crime, no vício, na culpa, estaremos em contato com eles sim e responderemos pelos nossos atos, coisa que já vem acontecendo desde quando encarnados, e por isso a importância de renovarmos atitudes e pensamentos desde já. Ou, caso estejamos em uma sintonia melhor, tenhamos um merecimento melhor, estaremos em contato com aqueles benfeitores espirituais nos aguardando alegres para receber o amigo que após longa trajetória retorna ao lar. Tudo isso depende da nossa sintonia, que depende naturalmente dos nossos atos e pensamentos. Mas então, o que queria dizer Jesus com essa questão de se envergonhar caso nós o renegássemos enquanto aqui encarnados, renegássemos a fé, as suas palavras, renegássemos os seus ensinamentos? Como o mestre usa de figuras, quem somos nós para não recorrer a elas? Pensemos da seguinte forma. Digamos que em algum tempo passado tenhamos tido a alegria de conviver por algum tempo com uma pessoa que respeitamos, que estimamos, que reconhecemos a sabedoria, que reconhecemos a postura, que reconhecemos os bons valores e temos mesmo para nós que temos algo de aprender com essa pessoa. Essa pessoa pode ser um avô, a esposa, uma professora, um professor, o pai, a mãe, enfim, alguém querido, alguém de nosso convívio que sempre, tanto quanto possível, nos orientou para o bem proceder, que tanto quanto possível nos recomendou agíssemos de forma decente, de forma honesta, de forma justa, de forma gentil. E que após algum tempo precisamos deixar o convívio dessa pessoa. E que se passam anos, passa-se um período, e tal pessoa querida irá se reencontrar conosco. Acontece que nesse período afastados dessa pessoa, que para nós era um exemplo de moral, de bons costumes, de postura, apesar dessa distância e desse convívio, nós agimos totalmente diferente daquilo que essa pessoa nos recomendaria. Que mesmo muitos de nossos atos seriam totalmente diferentes na presença dessa pessoa, pois teríamos vergonha. Talvez algumas coisas que falássemos, alguns atos que realizássemos, na presença de tal pessoa querida, seriam totalmente diferentes. Pois bem, imaginemos que teremos a honra de, ao retornarmos ao mundo espiritual, estarmos na presença do Mestre,
ou se não diretamente na presença do Mestre, certamente na presença dos benfeitores amigos que a vida toda estiveram ao nosso lado, buscando nos recomendar o caminho do bem. Quem de nós aqui não teria vergonha de olhar nos olhos de uma pessoa tão querida, de um pai, da mãe, do padrinho, da madrinha, da avó, da tia, da professora, que tão bem nos orientou? Quem de nós, com muita tranquilidade no coração, sabendo de seu passado, em que não seguiu aquele exemplo tão sincero, tão íntegro, e reencontraria a pessoa, nós não teríamos vergonha? Da mesma forma, nós espíritas, que não seguirmos, que não buscarmos aplicar no dia a dia esses preceitos que Jesus nos recomenda, também teremos vergonha diante de Jesus. Então, em verdade, não será Jesus que vai virar o rosto para nós, envergonhado pelo nosso mau proceder quando nos encontrar. Talvez, se nós não cuidarmos de nossa conduta, de nosso proceder, de nosso falar, de nosso agir e mesmo de nosso pensar, seremos nós outros que não teremos coragem de encarar alguém tão nobre e que sempre nos exortou ao bem. Mas a coragem da fé, que é o texto do Evangelho segundo o Espiritismo que inspira essa narrativa, vai além desses dois trechos do Evangelho, que estão lá no item 13 e 14 do capítulo 24. Pois que no comentário da espiritualidade, fala-se sobre a questão de ter coragem de sustentar a sua opinião publicamente. Algum tempo atrás, conversando com uma pessoa benquista de minha parte, uma pessoa de meu convívio, comentei que vivemos numa época talvez um tanto quanto complexa, talvez um tanto quanto desafiadora, de mantermos publicamente o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Eu disse assim, que é uma época difícil de ter opinião própria, de pensar por si mesmo. Talvez não seja essa a escolha mais adequada de palavras, porque, em verdade, com a facilidade de comunicação das redes sociais, com a publicidade que surge das plataformas atuais de comunicação, realmente surge uma necessidade grande de termos cuidado com as afirmações que proferimos, justamente para não ferirmos as suscetibilidades, para não sensibilizarmos de forma negativa as pessoas. Isso é um sinal do progresso da humanidade. Talvez existam aquelas pessoas que se milindem, que se sensibilizem em demasia com alguns pronunciamentos, talvez sim. Mas, ao mesmo tempo, esse cuidado em relação ao sentimento do outro, em não ofendermos, em não insultarmos a ninguém, é um progresso, é algo positivo. Está lá no Homem de Bem, no Evangelho, no capítulo 17, se não me engano, Sede Perfeitos, o texto Homem de Bem fala que o homem de bem, a pessoa de bem, faz de tudo para evitar ferir a suscetibilidade de qualquer pessoa, mesmo que seja com palavras. Então esse cuidado, que cada vez surge mais, que é bastante evidenciado nas redes sociais, é algo importante de praticarmos. Não por medo do cancelamento, mas por medo de desrespeitar essa lei de Deus e aquele semelhante. Sim, estamos em contato, uma vez que é possível toda essa publicidade, através das redes sociais, com várias pessoas, com várias sensibilidades distintas. E existirão aqueles mais exaltados, existirão aqueles talvez dispostos ao conflito, talvez dispostos a interpretar mal o que é dito, que talvez não tenham aquele interesse, aquela vontade de compreender toda a mensagem e já tomem por uma frase ou outra fora de contexto uma verdade inexorável naquilo que dissemos e interprete aquilo de forma negativa, formando assim uma inimizade. E certamente não devemos negligenciar a responsabilidade sobre aquilo que falamos. Mas nem por isso devemos negar aquilo em que acreditamos. É justamente isso que a espiritualidade fala. Mas eu proponho o seguinte questionamento aos amigos. Será mais importante nós afirmarmos publicamente
aquilo que acreditamos, aquilo que temos para nós, e preste atenção no que proponho, naquilo que entendemos para nós como a verdade, como o caminho mais adequado para seguirmos, como aquilo que nos eleva a alma, que nos aproxima de Deus. É mais importante defendermos isso publicamente com unhas e dentes? Ou seria interessante que nós tomássemos cuidado em não deixarmos desconfortáveis quaisquer pessoas que sejam do nosso convívio por negligência? Por negligência. Ora, Eduardo, tu estará perguntando que... Aliás, estará propondo que não seria mais interessante, às vezes, nos calarmos diante de algo que está equivocado, diante de algo que é injusto, de algo que é errado, embora isso contrarie os nossos princípios, só para sermos bonzinhos, só para não ferirmos os sentimentos de outra pessoa que talvez esteja exacerbado no seu direito, talvez aquilo nem se dirija à pessoa e o nosso posicionamento, ele por outro lado seria útil aos demais, talvez servisse como uma referência para uma mudança de postura? Não necessariamente. Não necessariamente eu digo que devemos nos calar para não insultar e passarmos por bonzinhos. Está lá no Evangelho. Jesus não ficaria feliz com essa postura. Na verdade, os espíritos nos dizem que Jesus critica essa postura excessivamente política. Tem até palavras pejorativas que se referem a isso, que a pessoa seria cínica, a pessoa seria falsa, por estar sendo bonzinho demais, por estar agradando a todo mundo, tentando ser uma unanimidade. E já disse um autor aí da língua portuguesa que a unanimidade não é a coisa mais inteligente do mundo. É verdade que as pessoas poderão ficar sensibilizadas com alguns posicionamentos, mas antes do nosso posicionamento que afronta ao próximo, talvez nós devamos nos questionar da utilidade daquilo que falamos. Naturalmente não significa sermos cúmplices de algo equivocado, de algo que é contrário tanto à lei dos homens quanto à lei de Deus. É importantíssimo e indispensável sustentarmos, não apenas em palavras, mas principalmente em atitudes, aqueles princípios ligados ao espiritismo, ligados ao cristianismo, que dizemos serem a nossa fé. Mas antes de mais nada, esses princípios dizem respeito à nossa conduta íntima. No Evangelho, em outro capítulo, mais precisamente, deixa eu consultar aqui, no capítulo 17 mesmo, Sede perfeitos, que é o mesmo que tem Homem de Bem, que citamos agora há pouco, lá no item 10, o texto chamado Homem no Mundo tem um pequeno trecho que eu vou pedir licença para vocês para ler. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Um sentimento de pureza. Em seguida diz: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. E aqui a parte mais importante: não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Os espíritos não nos dizem, evite chocar. Eles não nos dizem, irmão, te posiciona e, se possível, não fere ao teu próximo. Evita isso. Não. Eles dizem, não choqueis. São categóricos. Em nenhum momento, está equivocado quem diz o contrário, em nenhum momento os espíritos superiores dizem que o nosso comportamento, especialmente sustentando a fé espírita, deve afrontar o nosso semelhante. De que serviria nós dizermos que seguimos a Jesus, aquele que era todo amor, e embora sempre justiça, ele era todo amor e caridade? De que adianta dizermos que seguimos ele se não nos furtamos a uma oportunidade de chocar, de intrigar, de incomodar, de ferir a suscetibilidade do nosso semelhante, à desculpa de sustentarmos a nossa fé? Como tudo na vida, como tudo na nossa
vida em sociedade, no nosso convívio, é necessário sempre duas coisas. Primeiro, bom senso. Bom senso. Segundo, a caridade. E acrescentaria aqui o terceiro ponto, que vem exatamente ao encontro do item de hoje, que é a coragem da fé. O bom senso nos faz discernir. Tal postura, tal afirmação, se eu proferir nesse momento em que estou em meio a um grupo de pessoas, primeiro, vai ter utilidade, vai fazer essas pessoas que têm uma inclinação, uma propensão negativa a pararem de fazer aquilo. Se significa nos posicionarmos para não sermos cúmplices em algo ruim, algo criminoso, naturalmente devemos fazer, naturalmente, com certeza, devemos nos afastar e, se possível, de forma legal, tomarmos as atitudes necessárias para que um crime não seja cometido, para que um terceiro ou um grupo de terceiros não sejam prejudicados pelos atos daquelas pessoas com quem nos aliamos. Entretanto, é disso que se trata essa passagem nas nossas vidas em todas as circunstâncias? Quantas vezes, na verdade, somos nós, espíritas, que nos cremos às vezes tão superiores, tão mais entendidos, tão mais esclarecidos que o nosso semelhante, pretendendo sermos juízes do raciocínio alheio. Pretendendo nesse ato, nessa atitude egoísta, ditarmos as regras e o comportamento mais adequado para aquele outro ser humano. Se a pessoa não está propensa a cometer um crime, se não está nos informando abertamente que irá fazer algo de ilegal, algo de errado, algo abertamente prejudicial a si mesmo, a outra pessoa, será que a nossa vontade de afirmarmos a nossa fé diz respeito mesmo a amparar essa pessoa? Ou diz respeito ao nosso egoísmo, à nossa pretensão, à nossa vaidade, uma vez que muitas vezes nos julgamos acima do bem e do mal? Acredito que a maioria dos amigos aqui espíritas, já com uma longa caminhada, não passa por isso, mas eu passo, tá? De vez em quando tenho que me recordar da minha pequenez, do meu lugar. E isso tem a ver com a coragem da fé. Por quê? A coragem da fé, sim, deve estar ligada a nos posicionarmos, ainda que tenhamos sanções na sociedade, ainda que talvez as pessoas gostem um pouco menos de nós, quando aquele posicionamento significa não sermos cúmplices de algo negativo, de algo criminoso. Mas, quando nós temos a coragem de vivenciarmos essa fé espírita que nos convida segundo a sermos melhores, essa fé espírita que nos convida a cada instante a olharmos para dentro de nós e analisarmos as nossas reais intenções, nós vamos encontrar coisas que não gostamos de admitir em nós mesmos. Nós encontraremos essa vaidade, nós encontraremos mesmo alguma covardia, nós encontraremos talvez alguns sentimentos dos quais não nos orgulhamos e os quais não confessamos perante os nossos semelhantes. E muitas vezes esses sentimentos vis, essas imperfeições, são os nossos guias, nos dizendo, nos inculcando, nos estimulando a nos metermos na vida alheia. Inserirmos a palavra, nos metermos na vida alheia mesmo. Quantas vezes a outra pessoa não deseja uma opinião? Quantas vezes aquela pessoa está vivendo a sua verdade, assim como nós vivemos a nossa? E nos coloquemos no lugar da outra pessoa, que é outra coisa que Jesus sempre nos recomenda. Quando nós, nas nossas convicções, nos nossos planejamentos, nas nossas orientações íntimas, somos interrompidos, somos abordados por alguém que deseja nos demover do nosso pensamento, que deseja nos incutir o seu pensamento com a convicção de que a sua forma de pensar, a sua forma de ver é a mais adequada, nós não nos sentimos incomodados? Se nós não gostamos
desse tipo de abordagem, desse tipo de atitude, por que seremos nós a realizarmos isso com o nosso próximo? Somos nós tão superiores assim porque tivemos a alegria e a caridade de Deus, a misericórdia de Deus para termos a doutrina espírita na nossa vida? Temos o direito de usarmos o Evangelho de escudo, usarmos o Evangelho como desculpa para batermos no nosso próximo, para tentarmos meter boas ideias na cabeça do outro? Somos nós outros tão sábios a ponto de sabermos o que é melhor para o próximo? Naturalmente, isso não significa uma irresponsabilidade para com aqueles que estão sob a nossa tutela. Aqueles afilhados, filhos, sobrinhos, que carecem ainda de alguma experiência e que devemos agir com a seriedade e a responsabilidade de adultos se está ao nosso alcance impedirmos de fazerem algo equivocado, algo que terá consequências e tanto quanto possível orientarmos. Mas tão logo saiam sob nossa tutela, tão logo respondam por si mesmos, o máximo que podemos fazer, caso solicitado e caso a pessoa esteja de bom grado para nos escutar, é dar uma opinião. E dar opinião, e mesmo nos posicionarmos contra uma postura da pessoa, uma escolha da pessoa, não significa de forma alguma alimentar uma animosidade. Mais uma vez, lá no capítulo 17, no Homem de Bem, tem um momento em que diz que o homem de bem jamais lança anátema a quem pensa diferente dele. Lançar anátema, nos dizeres da igreja, seria como a excomunhão suprema, seria como dar a pessoa como uma perdida. Ah, não quero mais assunto contigo, tu não tem jeito mesmo, tu não escuta a verdade. Eu tenho certeza que a maioria dos amigos aí nunca fez algo desse tipo. Mas eu sou culpado, já fiz isso. E não é a coisa mais adequada a se fazer. Como dizia uma sábia professora minha anos atrás, com o andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Como nós, outros encarnados, com a visão limitada, sem a compreensão do todo, enxergando tudo a partir de uma visão egoística, de uma visão limitada, muitas vezes egocêntrica, que tantas vezes aqueles caminhos, aqueles cursos da nossa própria existência nos escapam. Quantas vezes não conseguimos ligar um evento passado, um evento futuro ou um presente e lá na frente percebemos que tudo aconteceu da melhor forma possível conforme os planos do Altíssimo, conforme os planos de Deus, conforme um planejamento superior que a espiritualidade cuida constantemente. Se não conseguimos perceber isso para nós próprios, que dirá do nosso semelhante? Comumente adulto e responsável. Naturalmente, nos arrogamos essa posição de juízes, de sábios, de autoridades, pela proximidade com essas pessoas. Porque às vezes é a esposa, às vezes é o irmão, às vezes é o filho, às vezes é o marido, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Mas a probabilidade de estarmos equivocados, estarmos, pelo contrário, em vez de ajudar a pessoa a refletir a quem sabe encontrar um caminho diferente, que não necessariamente é o que escolhemos, nós fazemos com que a pessoa se feche à reflexão por birra, porque talvez nós tenhamos sido ofensivos, porque provavelmente nós tenhamos, em vez de transmitir uma ideia de colaboração, de cooperação, de confiança na capacidade do nosso semelhante, nós projetamos uma atmosfera de arrogância da nossa parte e mais, de que ainda acreditamos que a pessoa é incapaz de cuidar de si. Quantas vezes, pela pretensão de sustentarmos a nossa fé, afastamos a pessoa? O espiritismo, é dito abertamente pelos espíritos, não tem a intenção de realizar o proselitismo. Jesus queria que aqueles sintonizados com a mensagem se aproximassem naturalmente. Talvez trazidos pela dor, talvez trazidos pelo amor, pela reflexão, mas isso é a caminhada de qualquer um. O mestre mesmo disse aos discípulos, lá no Novo Testamento, que quando fossem pregar em uma cidade, falassem a verdade do reino de Deus que desejavam espalhar, e que caso fossem acolhidos pelas pessoas, muito bem, que convivessem, que estivessem entre eles. Mas caso as pessoas não lhe dessem atenção, que não brigassem, que não ficassem sustentando debates inúteis,
que saíssem da cidade, limpassem a poeira dos pés e fossem para outra. Talvez não fosse o momento daquela cidade receber aquela mensagem, mas a intenção foi positiva, a intenção esteve ali e não teve atrito. No momento que os seguidores de Jesus sustentassem o atrito, tentassem meter o goela abaixo, na expressão popular, aquela verdade, aquela pretensa verdade na mente, na consciência das pessoas, o cristianismo não faria seguidores, faria inimigos. Da mesma forma, às vezes são as pessoas mais queridas. Mas, Eduardo, essa palavra, o evangelho, o espiritismo me trouxe algo tão bom, tão positivo, me ajudou tanto em determinado momento da vida, e eu estou vendo meu irmão passar pela mesma situação. Bah, o espiritismo podia ajudar tanto ele, isso aqui que eu acredito que está no meu coração, pode ajudar tanto ele. Maravilha, meu amigo, maravilha que está no teu coração, maravilha que está no meu coração, mas tu teve teu momento. Se alguém chegasse para ti com uma atitude não tão positiva, não tão acolhedora, momentos antes, talvez o resultado fosse totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, convidemos sim as pessoas aquilo que nos faz bem. Mas se a pessoa não deseja, não é adequado forçar. Isso é falta de respeito. Algo que Jesus em momento algum deixou de ter. Respeito. Mesmo entre aqueles que o procuravam, Jesus questionava o que queria que fosse feito aquelas pessoas. Quantos, isso está no Evangelho, quantos que Jesus ajudou, curou, amparou no momento de aflição e depois ele não saiu doutrinando a pessoa, não saiu dizendo, olha, agora tu não faz mais isso, não faz mais aquilo, segue isso, segue aquilo, uma receitinha de bolo e agora tu vai ser feliz para sempre. Jesus no máximo dizia, vai e não peca mais. Se a pessoa quisesse seguir Jesus, e muitos seguiram, pela força do seu exemplo, que era o que mais arrastava as multidões, naturalmente, ele também realizava os ditos milagres, realizava feitos ditos como sobre-humanos, que só muitos séculos depois, através do espiritismo e da evolução da ciência, poderemos compreender. Mas, acima de tudo, pela sua mensagem, pelo seu exemplo, muitos o seguiam. Muitos o seguiam. E quando nós outros nos posicionamos, não negando a fé que temos em Deus, não negando a fé que temos em Jesus e na doutrina espírita, sem querer, sem a pretensão de sermos exemplos para qualquer pessoa, uma vez que somos todos imperfeitos como qualquer outro, podemos sim acabar atraindo as pessoas. Baixa, mas o que faz o fulano ser uma pessoa tão tranquila? Bah, ele sempre tem uma palavra legal para dizer, ele parece, vem as tribulações e ela sempre está de bem com a vida, ele sempre está em paz. Olha, vem umas coisas que eu não conseguiria suportar, mas ela suporta bem. Qual que é o segredo? Vou lá, conversa com essa pessoa. E aí, se a pessoa tem interesse em conhecer, convida para conhecer o espiritismo, convida para assistir uma palestra, empresta um livro para ela. E isso tudo é muito positivo. E quando diante de uma injustiça, sim, sem dúvida, eu acredito que isso é ponto pacífico. Isso é coisa que ensinamos para as crianças, que ensinamos para os filhos, para os sobrinhos, para os afilhados, para os netos, de sermos honestos, de sermos coerentes. E Jesus espera isso de nós, que sejamos coerentes com aquilo que o Espiritismo propõe. E naturalmente o Espiritismo propõe a honestidade, o Espiritismo propõe a caridade, o Espiritismo propõe o carinho, o acolhimento, o respeito e não a imposição. Então, certamente se devemos, mesmo que tenhamos algum prejuízo pessoal, nos posicionarmos contra uma injustiça, sim, nos posicionemos. Mas nem sempre dar uma palestra, doutrinar, querer colocar uma ideia na cabeça do outro é se posicionar contra a injustiça. Na verdade, aí estamos até realizando algo que Jesus não gostaria. Estamos afastando essa pessoa de Jesus. Quantas pessoas, particularmente conheço algumas, quantas pessoas dizem não crer em Deus por conta de todos os dogmas e posicionamentos radicais que algumas religiões apresentaram, que algumas religiões talvez tenham colocado de forma muito rígida, com a condenação ao inferno, ao fogo eterno, colocando a pecha de
pecador na pessoa que não seguisse aqueles preceitos que a religião defendia. Talvez condenando a pessoa por sua orientação sexual, talvez condenando a pessoa por sua orientação política. E essas pessoas feridas, atacadas na sua intimidade, no seu direito, na sua liberdade de consciência, por aquele posicionamento radical de uma pessoa religiosa, se afastou de Deus. E embora o Espiritismo não deseje ficar angariando adeptos como se o importante fossem os números, o Espiritismo naturalmente não tem como desejar que as pessoas se afastem de Deus. Independente da pessoa seguir o Espiritismo, o verdadeiro espírita deseja que a pessoa não se afaste de Deus. Deseja que a pessoa se sinta acolhida tanto quanto possível, seja respeitada na sua diversidade, na sua individualidade. Portanto, tenhamos esse cuidado na acolhida, tenhamos esse cuidado ao ouvir. Tanto nos falta escutar hoje em dia. E aquela frasezinha popular de que temos uma boca, uma única boca, mas 2 ouvidos, é justamente para escutarmos mais. Nessas épocas em que, especialmente nas redes sociais, vemos tanta polarização política, tantos desentendimentos, tantas pessoas ditas religiosas, tanto no meio espírita quanto fora do meio espírita, se desentendendo porque o seu candidato é o certo, porque a sua orientação política é mais adequada, porque o seu posicionamento social é o certo, como é que o outro não compreende, não enxerga isso? Como é que a pessoa pode se dizer cristã tendo tal posicionamento político? A pessoa, eu vou falar umas verdades para a pessoa e a pessoa vai ver que eu tô com Deus e ela não. Não, gente. Realmente conseguimos enxergar Jesus agindo dessa forma? Realmente conseguimos enxergar os bons espíritos, os espíritos superiores que nos orientam ao amor, à caridade, ao respeito constantemente agindo dessa forma? Será que era isso que Jesus pretendia ao afirmar a necessidade de sustentarmos a fé nele em todos os momentos da vida? Ou será que ele nos convidava a termos coragem de encarar o quanto ainda somos limitados, o quanto ainda temos essas imperfeições em nossa alma, em nosso coração, e que precisamos, com essa coragem, com essa fé, confrontarmos esses defeitos e buscarmos nos melhorarmos? E mais, às vezes, tal posicionamento de uma pessoa que queremos bem, por mais que nos esforcemos na humildade, às vezes aquele posicionamento nós enxergamos na nossa experiência, na nossa melhor intenção. Na nossa melhor intenção enxergamos que talvez aquilo não traga algo bom para essa pessoa tão querida. Como vamos agir dessa forma? Essa é fácil. Oração. O espírita talvez esqueça às vezes da prece para todos os momentos. Oremos pedindo a melhor orientação à espiritualidade, porque todos nós, em algum grau, temos essa intuição, temos essa capacidade de sintonizar com os benfeitores amigos. Oremos pedindo orientação, primeiro para termos paz no coração, segundo, para compreendermos além da nossa visão limitada. E caso realmente a espiritualidade superior perceba uma atitude humilde em nosso coração e perceba que é possível ser útil a essa pessoa para que talvez evite algum revés futuro, seremos intuídos, seremos orientados. Mas muitas vezes, e aí nos surpreenderemos, muitas vezes a espiritualidade não irá nos dizer nada. A espiritualidade irá apenas apaziguar o nosso coração para que respeitemos o momento evolutivo do nosso irmão. Seremos nós capazes de enxergarmos como aquelas abóboras irão se ajeitar na carruagem lá na frente? Caso sim, caso possamos ser úteis, caso a espiritualidade perceba que na nossa intenção humilde e nobre existe amor, e é possível que essa pessoa evite um revés, as palavras adequadas surgirão, de forma que a pessoa não se magoe conosco. Mas caso não, provavelmente essa pessoa tão querida nossa terá condição, bem secundada pelos benfeitores amigos, de fazer as escolhas necessárias para a sua evolução. Caso faça uma escolha que leve a uma consequência não tão positiva, era necessário para a sua experiência pessoal, para que progredisse, para que se desenvolvesse, para que tais valores e para que tais ensinamentos ficassem sedimentados,
mais fortemente sua consciência. Caso não, a experiência trará o conhecimento necessário, e se realmente amamos essa pessoa, não iremos lhe virar as costas por ela ter vivenciado algo negativo, algo que nos parece negativo, e que precisará de um amigo, de um amparo, precisará do nosso amor, do nosso companheirismo, da nossa compaixão e consideração, e principalmente respeito após essa consequência não tão positiva, para melhor assimilar esse momento. Bom, agradeço os amigos pela paciência. Já estamos aqui no nosso horário, né? E grato por esses momentos de reflexão. Convido os amigos à nossa prece final e à nossa singela irradiação. Benfeitores amigos, que sempre estão conosco, Mestre Jesus, amigo de todos os momentos, que sempre olha por todos nós, e Deus, luz da vida, luz do amor, luz da paz, que rege a todos os caminhos do universo. Que nossos lares, nesses momentos de reflexão, e em todos os demais, possam ser sempre nimbados desta luz superior. Que embora os desafios do dia a dia, que embora esse momento desafiador em que vive a sociedade, em todo o planeta, atualmente, possamos sempre recordar dos ensinos de Jesus. Que possamos sempre fazer brilhar a luz do amor em nossos corações. Que lembremos das nossas próprias falhas, antes de mais nada, para que possamos trabalhá-las, para que possamos melhorá-las, para que delas surjam virtudes no nosso caminhar, para que através dessa prática honesta de reforma moral, dessa autocrítica sincera, cada vez mais consigamos nos enxergar hoje um pouco melhores do que ontem, e que, embora hesitemos nessa firmeza, nessa disciplina para conosco mesmo, que nós tenhamos essa simplicidade, essa singeleza no coração para, com o nosso próximo, sermos mais indulgentes, sermos mais tolerantes. Que lembremos que cada vez que apontamos um dedo para a falha do nosso irmão, ficam no mínimo 3 dedos apontados para nós. Que possamos, antes de tentar tirar a trave do olho do próximo, ainda existe o argueiro no nosso próprio olho, impedindo a nossa visão. Que todos os benfeitores espirituais, que todos os trabalhadores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade possam sempre ser amparados, encarnados ou desencarnados. Que todos aqueles que vêm até esta corrente de trabalhadores, essa corrente de benfeitores espirituais, possam ser amparados. Que o mundo que passa por esse momento tão desafiador possa não perder a esperança, mas possa, tanto quanto necessário, olhar para dentro de si e rever, cada um de nós, rever as suas atitudes, as suas prioridades, as suas posturas, para percebermos o que Deus deseja que aprendamos com este momento. Que cada um de nós, nesse exercício honesto de refazimento, de readaptação, possa crescer, possa se tornar melhor e possa ter coragem de sustentar a fé que o Espiritismo nos propõe, a fé que Jesus nos propõe, ao confrontarmos as nossas limitações, ao reconhecermos que percebermos ainda termos tantas falhas, tantos defeitos, não significa de forma alguma uma desculpa para permanecermos estáticos diante da falha, que pelo contrário, reconhecer essas falhas são justamente aquelas atitudes necessárias para darmos novos passos rumo a um amanhã de mais luz, de mais força, de mais fé e, sobretudo, de mais caridade. Obrigado, Deus. Obrigado, corrente de trabalhadores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Uma boa tarde a todos os amigos.